Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo que a gente vai fazer, um vídeo em caráter um pouco diferente. Inclusive vou anunciar para quem é meu seguidor lá, cliente também, uma novidade. Tá? Então já vou deixar aqui já na primeira parte, debaixo desse vídeo, o arroba do meu Instagram, para que vocês peguem o prosseguimento dessa análise aqui que irei fazer lá no meu Instagram. Tá? A informação que eu vou dar, na verdade, não é bem uma análise, eu vou fazer uma análise completa aqui nesse vídeo. Né? E que necessariamente condiz com uma das discussões, digamos assim, talvez mais idiotas que existem hoje no, no meio religioso. Infelizmente, ela foi causada mais pelo João Calvin, né, que inventou, transpassou os limites referentes à questão da determinação e do livre-arbítrio, né? Mas em alguma medida, certo? A gente pode, em alguma medida, compreender como é que funcionam essas duas coisas. Eu vou dar uma fonte aqui, agora eu vou falar. Não é fácil de ler, é muito difícil. Eu acho que eu estava umas 2 horas aqui lendo e relendo. Já tinha lido esse livro, alguns trechos, mas era bom e muito fundamental reler, né? E para poder fazer o vídeo para vocês, obviamente. E em alguma medida, como eu falei, não é uma leitura fácil, que é esse livro aqui de Santo Alberto Magno, tá? Chamado Sobre o Destino e os 15 Problemas. Tá? Os 15 Problemas são uma série de respostas que ele faz sobre vários assuntos, então não é bem o tema do vídeo que eu quero falar hoje, mas a parte do livro falada sobre o destino, ele vai explicar algumas questões. Então a primeira questão que ele vai explicar é: destino existe? Né? E se ele existe, como é que ele funciona? Por que existe destino e de que maneira esse destino pode afetar-nos ou não? Se você perguntar para qualquer católico de igreja hoje, ou até não precisa nem ir na igreja, mas se você perguntar para o pessoal que, assim, a grande maioria do público de pessoas como o Padre Paulo Ricardo, o catequista, né, sei lá, Allan Carrion, estou citando aqui algumas pessoas que são bem famosas na internet, tem muito público. E se você perguntar para todos eles, dessas pessoas e de outros, tá? Existe destino? A maioria vai dizer que não. Né? Só que necessariamente isso não é verdade. O próprio Santo Alberto Magno ele vai dizer aqui, né? Eu separei um trecho aqui que ele vai falar. Não é esse aqui, não. É esse aqui, né? Ele vai citar Ptolomeu, né? Ele já vem fazendo uma digressão de argumentos muito tempo antes, né? E ele vai falar o que é destino, o que é não destino, o que não é destino, né? E aquele meio que vai dizer, vai fazer uma analogia que Boécio usa na Consolação da Filosofia, e ao final ele vai dizer, isso é o destino. Ou seja, o destino ele realmente existe. Se a gente pegar alguns santos, pegar São Tomás de Aquino, esse livro aqui, tá vendo? A Suma contra os Gentios, ele vai explicar um pouco também de como é que a questão do destino nos afeta também. Então, é claro, isso não é um conhecimento popular e não é de fácil descrição, porque é muito comum as pessoas em massa, e como esse aqui ainda não é um canal para muito público, etc. Então cabe a gente explicar bem. Claro, eu também não sou o adepto da... Muita gente é adepto da seguinte teoria. Existem temas que são espinhosos e, portanto, a gente não deve falar deles abertamente em público, tá? Eu concordo em partes com isso. Se você não tem condições de explicar esse tema em público, a ponto de não gerar nenhum tipo de confusão, então eu falo, realmente fique calado, não fale do assunto, porque você só vai gerar mais confusão. Mas, aquilo que você tem condições de explicar, é bom que você fale para as pessoas, porque as pessoas têm acesso a um negócio chamado direito, a um negócio chamado verdade. Né? Então, ser verdadeiro está ligado à virtude da justiça, que é dar a cada um aquilo que lhe é devido, certo? E é claro, existem verdades que você não vai descrever para ninguém, por exemplo, verdades íntimas. A pessoa não tem direito a saber quais são os seus pecados se ela não tiver alguma ligação espiritual com você, no sentido de, por exemplo, ser o seu padre, confessor, diretor espiritual. Então você não vai chegar para qualquer um da esquina e falar seus pecados se ele te perguntar, entendeu? Você vai desconversar, você vai afastar, etc. Porque essa é uma verdade a qual ele não tem direito. Mas verdade sobre a vida, sobre Deus, sobre a religião, sobre como o mundo é, como o mundo funciona, isso é direito de todos. Então todos têm direito a receber essas informações. E é claro, se existe um tema espinhoso, você tem que saber lidar com ele ou você não vai falar, obviamente. Né? Então para mim, ao meu ver, assim que as coisas deveriam funcionar. Mas tem muita gente que acha que não, eu sei disso aqui, eu não vou falar para ninguém. Né? Na verdade, no Brasil existe essa síndrome do gostosão. O cara aprende alguma coisa e ele acha que não deve passar para ninguém. Como é um assunto que eu tenho alguma certa familiaridade, então eu vou tratar desse tema aqui um tanto quanto espinhoso para vocês. Aliás, é a única coisa que eu faço. A existência desse canal vem por conta disso, porque
tem muita gente, como eu falei, tem essa síndrome do gostosão, sabe dos temas espinhosos, não quer falar, porque acha que os outros são inferiores a você. Eu não. Eu penso assim, se eu que não sou que eu sou um merda, entendi o negócio, você vai conseguir também entender, tá? Então vamos lá. Santo Alberto Magno vai falar que o destino existe. Mas a gente tem essa briga do destino do livre-arbítrio. Né? Se você for ler o Catecismo da Igreja Católica, se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica e no número 321, o Catecismo vai dizer o seguinte: a concepção católica da providência divina é brevemente delineada nessa declaração do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá. A providência divina consiste nas disposições pelas quais Deus guia todas as suas criaturas com sabedoria e amor até o seu objetivo final. Então existe uma determinação da nossa vida, certo? E quando a igreja insiste no livre-arbítrio, e um livro que é assim, cara, esse livro fala muito... tem esse livro aqui, eu não li ainda, você vê que tá no plástico ainda, tá? Então eu não li, eu não sei muito bem como São Bernardo de Claraval vai tratar esse assunto. Mas tem esse aqui também, se você quiser referência bibliográfica. Mas esse livro aqui de Santo Agostinho, na verdade toda a obra de Santo Agostinho é praticamente delineada para descrever a questão do livre-arbítrio, né? E essa aqui, cara, chega a ser chato, assim, para mim pelo menos, né? Para uma pessoa que é novata, tá conhecendo esses assuntos, talvez não seja. Mas para mim, que já li um monte de coisa de Santo Agostinho, de outros santos sobre essa questão do livre-arbítrio, se torna até repetitivo. Que chama-se esse aqui, ó, A Verdadeira Religião de Santo Agostinho. Onde ele está tentando converter um amigo dele, que ele tinha colocado para ele, enfim, tinha influenciado ele para ele virar maniqueu, né? E o que é que o maniqueu acreditava? Ele acreditava o seguinte: a realidade ela é dual. Existem as coisas boas e existem as coisas más, certo? E existe um Deus criador bom e um Deus criador mau. Da mesma forma, essa dualidade existe no homem, interna dentro dele, né? Como coisas divididas e separadas. Então, o mal, para esses hereges, eles se consideravam uma espécie de... não tinham uma responsabilidade em praticar o mal. Existia apenas, obviamente, tá? Coisas que te direcionavam para o mal e você não tinha uma questão de escolha. E aqui, Santo Agostinho vai citar muito essas questões aqui, né? Quando ele vai falar um pouco sobre... cadê, meu Deus? Era para eu ter separado. Isso é que dá não separar as coisas antes de fazê-las, né? Aqui ele vai falar muito sobre a determinação, né, o livre-arbítrio, perdão, tá? Que faz com que ele produza o mal. Então, quando você fala muito, e os católicos hoje tendem muito a criticar isso, porque a maioria tem um espírito apologeta, então querem contradizer os protestantes, e principalmente aqueles de origem calvinista, etc., e vem falar que o livre-arbítrio é uma coisa, etc. e tal. O livre-arbítrio, a definição que os santos dão para ele, é o fato de que na possibilidade de escolher entre bens, o homem pode escolher bens corrompidos, ou bens que circunstancialmente não façam jus à ordem divina. Então, olha só, a própria existência de um livre-arbítrio exige uma existência de uma ordem determinada, de uma superioridade divina, que determinou e criou, em certo sentido, que determinadas coisas fossem de um jeito que elas são. Então, o sexo, dá um exemplo muito claro e óbvio, tá? Ele foi criado para ser executado dentro de uma ordem matrimonial, em que um homem e uma mulher se unem para formar uma família e utilizam esse dom, que é o dom da sexualidade humana, em função desse objetivo final, que é o matrimônio. Tá? Só que o cara ou a mulher, ela pode escolher, tá, não fazer isso e fazer sexo, sei lá, de forma indiscriminada, com quem quer que seja. Se a gente não admitisse a possibilidade de uma ordem e do livre-arbítrio, a gente estaria dizendo que esse mal que essas pessoas praticam foram criados e determinados por Deus. Então, o primeiro ponto é entender o seguinte: toda a criação foi criada e ordenada em função de Deus. Portanto, tudo é bom, porque tudo possui o seu ser. Tá? Então, as coisas possuem um ser que Deus fornece a elas para que elas existam. E tudo quanto existe necessariamente é bom. Tá? O mal é produzido pelo livre-arbítrio mal executado do homem. E é para isso que existe a noção de livre-arbítrio. Né? Eu acabei de ler agora, procurando esse trecho do Catecismo, por exemplo, um texto da Canção Nova. Não, você escreve sua história, você determina tudo. Né? E aí você vê, por exemplo, que o Ocidente ele rumou numa direção em que o livre-arbítrio virou quase que uma ação divina. Então, o que é ideologia de gênero? Ah, não, eu não me sinto homem, eu me sinto mulher.
Eu não nasci homem, nasci mulher. Ou seja, as coisas básicas da determinação divina e como as coisas têm que ser, elas estão sendo negligenciadas por conta de uma visão superestimada do livre-arbítrio. Que, querendo ou não, muitos católicos carregam, como esse artigo que eu li da Canção Nova. Entende? Então, é óbvio que você toma decisões no seu dia a dia. Só que essas decisões são em função moral das suas escolhas. Eu vou trair ou não trair a minha esposa? Eu vou trair ou não trair meu namorado? Eu vou roubar ou não vou roubar a empresa? Tá? Eu vou caluniar um plano ou não vou? Você não pode, por exemplo, escolher o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, os dons que você é determinado. Eu, por exemplo, eu sou péssimo em questões de arte. Se eu fosse pegar um ícone desse para desenhar ou fazer uma esculturazinha dessas aqui de cima, eu ia levar muito tempo para aprender. Óbvio, a gente pode aprender determinados dons que nós não temos inclinações, porque a gente tem uma questão da inteligência. E aí é que vem aqui a explicação de Santo Alberto Magno, que ele vai falar um pouco da questão da astrologia, né? No artigo 4 desse livro que eu citei aqui, tá? Artigo 4? Artigo 4. Ele fala assim: se o destino pode ser conhecido, ele vai dizer o seguinte: olha, existem duas partes da astronomia, que também pode ser chamada de astrologia, que era a sétima arte liberal, tá? Como nos fala Ptolomeu, uma parte trata dos locais dos entes superiores, das suas quantidades e seus objetos próprios. Então é a parte que estuda, você tem 7 planetas visíveis, aí tem outros planetas, tem estrela tal, constelação tal, o Sol faz um movimento X, a Lua faz um movimento Y. É mais uma questão mecânica, tá? A outra parte da astronomia trata dos efeitos dos astros nos entes inferiores, né? Que não é bem astronomia, aqui é mais astrologia mesmo, tá? Que nas coisas mutáveis são inconstantemente recebidos. Nesse caso, os astrônomos não alcançam resposta senão por conjectura, sendo-lhes preciso partir do objeto com existência física, mas conjecturando por signos físicos. Isso quer dizer, um astrólogo, para fazer uma previsão humana, ele vai observar entes físicos, tá? Ele vai observar, certo? De um objeto com existência física, que é um planeta, o Sol, a Lua, uma estrela X, Y, Z e etc. E fazer conjectura dos acontecimentos por signos fixos. O que são signos? São sinais físicos. Então eles vão sinalizar, simbolizar determinados eventos da vida humana, tá? Todavia, as conjecturas, que já mutáveis pelos símbolos, geram uma condição menos certa do que ciência ou opinião. Ou seja, essa conjectura ela é mínima do mínimo, entende? Então, vamos lá. O sujeito vem fazer comigo uma consulta horária. A horária é o seguinte, ele tem uma dúvida. Vou passar no emprego X, Y, Z, meu salário vai aumentar quando? Eu quero pedir um aumento de salário para o meu chefe, mas eu quero saber quando esse aumento vai sair. Você pode olhar signos, que vão estar ali, símbolos, tá? E ver assim, por esse movimento, e aí vem a parte primeira da astronomia que ele citou, que é a questão do movimento dos corpos celestes, etc. Por esse movimento e por essa simbologia que está aqui, não vai acontecer, ou então vai acontecer, certo? Só que aí ele vai dizer que isso, no caso, não é uma determinação da coisa. Ela é uma conjectura de como as coisas podem se desenrolar, tá? Então ele vai dizer aqui, ó, certo? Por isso, frequentemente acontece do astrônomo dizer a verdade e o fato não ocorrer como foi dito. Isso porque o astrônomo previu conforme a disposição genuína dos corpos celestes, mas tal disposição é excluída pela mutabilidade dos corpos inferiores. Ou seja, os corpos celestes eles são corpos superiores, estão acima dos homens. Né? Um planeta é maior que qualquer ser humano. Né? E além da sua condição de quantidade por ser maior, também existe uma condição de por exemplo, de disposição também. Então, ele está acima de todos nós. Tá? E existe uma influência que determina nossas ações em cima disso. Por exemplo, você vai dormir quando o sol se põe e está de noite. Por que você não dorme ao contrário, geralmente? Né? Pega uma exceção de pessoas que faz o contrário, mas a grande maioria da humanidade segue esse fluxo. O sol está no céu, é hora de trabalhar, de acordar, de fazer suas coisas, de resolver problemas. O sol se pôs, você dorme. Então, repare que o fato do sol nascer ou se pôr determina o seu ritmo biológico também. Se você perguntar a um nutricionista, como é que devem ser as minhas refeições ao longo do dia? Ele vai falar assim, de manhã você vai comer muito bem. Por quê? Porque de manhã o sol está nascendo e depois ele vai ganhando força, ou seja, a digestão é simbolizada pelo sol. Inclusive ele fala isso aqui nesse livro também. E não lembro agora qual é o capítulo, o trecho eu também não vou procurar, mas isso é só uma curiosidade. Se você quiser entender mesmo, leia o livro. E aí ele vai falar o seguinte, que essa digestão é simbolizada pelo Sol por conta do quê? A digestão tem um elemento de calor ali. Né? E o Sol partilha dessa qualidade.
Então, quando você come de manhã, você tem que comer muito bem. Quando chega na hora do almoço, você não come tão bem. E de noite você come quase nada. Por quê? O sol já se pôs. Entende? E aí, se você comer algo muito forte naquela época, naquele período, você vai ter uma digestão muito pesada, muito difícil. Então, repare como existe um partilhamento de qualidades dos entes celestes com os entes terrestres, tá? E aí é óbvio, certo? Que ele vai dizer o seguinte: o destino determina e circunstancializa vários elementos da nossa vida, os quais o nosso arbítrio não é capaz de definir. Por exemplo, o seu arbítrio é capaz de definir se você vai casar ou se você vai ser monge. Se você vai casar com a mulher A ou com a mulher B. Certo? É essa mutabilidade que ele fala dos corpos inferiores. Ou seja, os corpos inferiores possuem a mutabilidade intrínseca, tá? Onde muitas vezes as disposições superiores não são capazes de alcançar. Eu tive, por exemplo, um cliente que aconteceu isso. Ele fez essa pergunta horária que eu falei, tá? Pra ele, perguntando se um relacionamento ia dar certo, tá? Que ele estava começando um relacionamento com a moça e queria saber se aquilo ia pra frente. Eu peguei o mapa, olhei o mapa para ele e falei, olha, agora parece que tem uma disposição boa, mas depois a coisa parece ir se extinguindo. Não lembro agora o mapa, as questões técnicas, não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas ele resolveu ser teimoso. Aí você vê, por exemplo, que uma previsão sobre um determinado assunto não determina a decisão que ele vai tomar, pô. Ele pode escolher tomar a decisão A ou B, certo? Ele está usando só um instrumento. Por exemplo, eu posso olhar para o céu e ver que vai chover. Mas se eu precisar sair muito, mesmo chovendo, eu vou sair debaixo de chuva. Se eu precisar ir num hospital, numa emergência, eu vou, entendeu? É contraindicado sair porque está chovendo, por exemplo, agora está alagando muitos lugares, tendo muito problema com isso. Ok, mas eu tenho que sair. E aí isso não vai impedir a minha decisão, entende? Mas eu posso escolher também ficar. Não, acho que dá para aguentar um pouco aqui, que eu não estou muito doente assim, e aí eu vou ficar um pouco aqui resguardado, tá? Até a hora de passar a chuva e eu poder voltar. Então, qual é a diferença disso? Nenhuma. Inclusive, o instrumento usado para analisar a decisão se sai ou não de casa é o mesmo, que é o céu. As nuvens, o sol. Aí você vai dizer que as nuvens e o sol estão determinando o seu arbítrio? Não. Porque o seu arbítrio consiste em quê? Bom, se eu estou muito doente, passando muito mal e eu posso morrer, isso é uma decisão moral. Tá? Eu vou deixar que um elemento de chuva faça com que eu perca a minha vida ou não. Tá? E é para isso que o livre-arbítrio tem funcionalidade. Então, a definição da igreja enquanto livre-arbítrio é para que você escolha os seus destinos no seu dia a dia. Mas isso não implica que existam coisas que vai determinar para você. Você nasceu brasileiro e não americano. Então, se a gente pegar como é que está a situação política e econômica do Brasil, muito ruim. E como é que está os Estados Unidos agora? Está melhorando. Por conta de governos diferentes, com posições diferentes. Você está submetido a essa circunstância. Agora, você pode usar o seu arbítrio para... Não, eu vou pegar minhas coisas, vou ir embora e vou morar lá nos Estados Unidos. Você pode fazer isso. Tá? Mas isso também existe uma circunstância. E se o governo de lá não te aceitar e deportar? Você vai ter que voltar. Entende? Então, a vida é feita disso. Dessa possível tensão entre elementos que já estão dados e não podemos modificá-los e elementos que eu posso tomar decisões com o uso da minha inteligência. Entende? Então, primeira pergunta. Existe o destino? Existe sim. O que não existe é a determinação de uma alma para o inferno. Inclusive, o catecismo vai falar que existe uma determinação, uma eleição de pessoas que vão para o céu. Tá? Então, por que existe essa predestinação dos eleitos? É muito simples. Porque o que acontece é que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo na carta a Timóteo. Tá? Então, Deus quer voluntariamente que os homens cheguem até ele. Certo? E por isso existe a predestinação dos eleitos. Só que a condenação não é uma determinação de Deus. A condenação é uma permissão divina. Então é diferente. Em um lado, ele confere um movimento, uma graça para que o homem se salve. No outro lado, ele permite que o homem caia. Então ele afasta a sua graça e o homem cai por si mesmo, cego, no seu destino final eterno, que é o inferno. Tá? Então, existe uma eleição, existe uma escolha de Deus para que as pessoas se salvem. Só que aí vai entrar o livre-arbítrio. Você pode, pela sua livre vontade, escolher ou não isso. Entende? E Deus vai conhecer, aí, isso não vai interferir que Deus, por exemplo, não está determinando as pessoas. Não, porque saber que uma coisa vai acontecer não é determiná-la. Foi o que eu acabei de falar aqui no questão da astrologia horária. Então, você saber que algo pode acontecer não é dizer que ela vai acontecer. Tá? E só voltando lá ao caso do meu cliente lá, ele fez aquilo, ele foi teimoso e seguiu em frente com o relacionamento. Passou 2 anos depois, ele entrou em contato comigo.
e falou, né? Pô, Yuri, eu fui teimoso com a horária sua, resolvi decidir. Eu falei, não é teimosia, é sua decisão, certo? Então você tem liberdade para tomar a decisão que quiser, tá? E aí ele falou isso e eu falei para ele, e ele me veio me falar que ele começou o namoro, a minha era da cidade dele, estavam indo muito bem, até que ele passou num emprego que foi para outro estado. E aí o relacionamento ficou na corda bamba. E foi exatamente o que eu tinha dito, ó, tem uma possibilidade boa agora, mas depois a coisa parece se extinguindo. Eu falei, agora eu vou tentar manejar para ver se eu consigo em frente, porque a menina é boa, católica e tal, né, quer formar uma família também, etc. Eu falei, você pode tentar fazer isso também, tá? Mas deve depender muito da força de vontade de vocês, porque agora é que tem uma questão do arbítrio. Ó, nosso relacionamento é para extinguir, porque agora a gente está morando longe. Então vamos nos decidir por mantê-lo ainda assim, forçar um pouco ali. Daí vem a pergunta, que geralmente é do outro lado. Ah, mas se eu fizer uma horária e eu tomar uma decisão X, Y, Z, tá? Vai anular a horária. Não é isso. A horária ou qualquer mapa astrológico, ele não vai dar uma definição sobre o assunto. Ele vai indicar as tendências naturais. E aí, nesse livrinho aqui de São Tomás, Suma contra os Gentios, ele vai falar, os astrólogos acertam porque o movimento dos astros ele está correlacionado ao movimento da natureza humana, daquilo que há de animal no homem. E como a maioria das pessoas agem em função disso, é por isso que se acertam as previsões, entende? É por isso que os astrólogos acertam as previsões, tá? Então, essa discussão é a mais imbecil de todas, porque ela está levando o Ocidente inteiro. Ela começou na época de Calvino, e desde lá não parou mais. Não parou mais esse exagero da liberdade, como se a liberdade humana fosse capaz de construir e definir o mundo, a realidade. Tá? Então você pega, Calvino veio com a questão do predestinação e aí se bateu no lado contrário, afirmando a liberdade humana como algo soberano. Aí depois você entra na Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa? Você lembra? Liberté, égalité, fraternité. Ou seja, liberdade. O primeiro passo é liberdade. Então, não, nós vamos definir aqui os rumos da nossa nação, definir as coisas por nós mesmos e não aceitar mais a imposição histórica e social dessa realeza e nobreza. Pronto. Então, outro elemento. Né? Depois você vê Napoleão. O que é que Napoleão faz? Napoleão chega ali como um mero soldadinho de chumbo e ascende até virar imperador da Europa inteira, né? Conquistar tudo. Então, pronto, todo mundo começa a pensar o seguinte, né? Eu vou conseguir construir um destino magnânimo e glorioso somente pela força da minha liberdade. Só que aí ninguém lembra, né, que Napoleão, para fazer tudo isso, teve que matar, teve que mentir, teve que fazer um monte de sacanagem, né, para poder chegar ao poder que ele chegou. Não foi só um ato de liberdade. Ah, eu quero, eu consigo, como diz muito o coach, né? Bom, você quer, mas se Deus não quiser, você não vai conseguir, ponto final. É simples. Você percebe como, aos poucos, a soberania divina, a capacidade de Deus determinar o curso das coisas e ser senhor da história vai se fugindo, vai ficando cada vez mais apagado. Aí você vai entrar agora, depois, nas ideologias, no socialismo, nazismo, fascismo, onde necessariamente cada lugar vai definir como a vida e o futuro será, né? Por meio do mero exercício da liberdade humana. E agora a gente já está num patamar onde o cara pode mutilar o seu órgão genital para mudar a própria sexualidade da qual ele nasceu. Na verdade, isso não está mais só na sexualidade, não. A gente está até atrasado nisso. Já tem uma espécie de gênero interespécie. Então o cara sente que ele é um cachorro. Procure isso. Eu não sei o nome, eu tenho um nome em inglês para esse negócio, eu não lembro agora. Mas procure, o cara quer, eu não sou humano, eu sou um cachorro. Ele começa a andar e viver que nem um cachorro. Entendeu? Tá? Isso vai chegar num ponto, tá? Ah, não, daqui a alguns anos, se isso não for freado, talvez agora parece que está sendo freado esse tipo de ideologia, tá? Mas isso vai chegar num ponto que as pessoas vão falar, eu não escolhi viver, então eu vou me matar. E ela vai se matar, entendeu? Uma série de suicídio em massa por conta disso. Porque a gente está decaindo, a gente está, ó, veja, não existe mais determinação da vida humana por parte de Deus. O homem escolhe e tudo está de acordo com a sua escolha. Não existe mais determinação social. Então, existe ali uma tradição da monarquia, de uma nobreza que está guiando e ajudando o povo, por pior que ela seja, tá? Naquela situação. Não existe mais determinação no ponto de escolha política. Então, a escolha de umas ideias e cosmovisão humana depende unicamente e exclusivamente de uma luta de classes ou luta de raças, né? Que vai determinar qual é a orientação que o homem tem que seguir ou não. E aí o homem tem que se libertar disso. Não existe mais determinação biológica.
Então eu não sou mais homem nem mulher, eu escolho o que eu quero ser. Não existe mais determinação de espécie. Eu não nasci homem, eu escolho se eu vou ser cachorro ou raposa ou lobinho, né? E agora, o que vai sobrar no final? É a própria existência, o próprio ser. Eu não escolhi nascer, então foda-se, vou me matar. É isso que vai acontecer, entendeu? Por conta dessa discussão que eu falei que é uma das discussões mais imbecis que existem na face da Terra, tá? Ou seja, você tem um destino criado e gerado ali por conta da circunstância divina. Veja, não estou nem falando de providência, porque Santo Alberto Magno vai falar que a providência não é destino. A providência é uma alteração do destino, tá? Então, por exemplo, você recebe uma notícia ruim de um médico que você só tem mais 3 meses de vida. Tem muita gente que recebe essa notícia e vive mais 20 anos. Isso é um elemento da providência em que uma coisa que estava determinada se tornou alterada por vontade da própria divindade. Tá? Entende? Então é assim que funciona. E você tem a sua capacidade de escolha arbítria que é limitada e restrita às suas condições circunstanciais e pessoais. Se você quiser pular de um prédio, agora eu escolho voar, você não vai voar. Porque existe uma condição biológica fundamental que o homem não consegue voar por si mesmo. Entende? Então é assim que funciona. Só que essa discussão está beirando tanto como eu falei, a tendência da liberdade humana a ser soberana, que hoje o homem pode e sente que ele pode fazer tudo. E os religiosos não entendem isso. Então você pega lá, tem um artigo da Canção Nova, tem vários artigos lá, você pesquisar assim, deixa eu ver aqui como foi que eu pesquisei. Aqui, eu botei Destino Catecismo da Igreja Católica. Aí tem, vai, Porta lá 12, Canção Nova, tem um aqui que não tem nada a ver. Aí tem Movimento de Vida Cristã. Católico pode tudo copiar e colar, né? Aí formação, Canção Nova. Mas o destino não existe. Aqui eu nem abri o site, só peguei aquela frasinha que aparece lá. Aí você vê aqui Santo Alberto Magno, tá? Esta causa, Ptolomeu comenta magistralmente no Quadripartitio, dizendo que as virtudes das estrelas se mostram nos entes inferiores por outros entes superiores ou por acidente. Pelos entes superiores, porque, pela esfera dos ativos e dos passivos, ou ainda por suas qualidades ativas e passivas, aderem-se nos inferiores. Por acidente, porque as virtudes fluem de uma causa necessária e imutável, que acaba por extinguir nas coisas contingentes e imutáveis. Logo, nos dois casos, apresenta-se a mutabilidade das qualidades dos elementos, que lhe é exportada para a produção e existência dos entes gerados como no sujeito. Isto é o destino. Ele vai falar o seguinte, olha, o destino é o seguinte, existem elementos que fluem de toda a criação e que, em alguma medida, no âmbito do nascimento, no âmbito das circunstâncias, podem representar e significar elementos próprios das questões inferiores. Segundo, os entes superiores que vai falar, que são o quê? Deus ou os anjos que guiam as estrelas. Então, ó, primeira coisa, tá? Isso aqui é importantíssimo, certo? O movimento do Sol, da Lua, etc. Você tem leis. Temos as leis da física. As leis são descrição, tá? Lei não produz realidade. Descoberta científica não produz a realidade. A não ser que você seja um cientista revolucionário, que você acha que a vida e o mundo devem ser guiados pela determinação e razão científica, né? Que, igual o senhor ministro Barroso, e existe página, como a do catequista, que repete esse tipo de argumento. Né? Se a ciência amanhã descobrir, olha, fazer sexo matrimonial é prejudicial à saúde, o ideal é que todos adulterem ou não vivam no matrimônio, então isso vai mudar a lei moral de Deus? Claro que não. E nem tampouco a lei científica mesmo, que fala muito pelo contrário. E a chance de você contrair uma doença, por exemplo, em sexo casual é muito menor do que no sexo matrimonial. Até onde eu sei, né? Certo? Sem contar que, no âmbito feminino, a psicologia feminina é destruída quando a mulher nutre voluntariamente inúmeros parceiros. Certo? Então, se aparecer um discurso científico dizendo o contrário, isso não vai mudar. Isso é só um discurso. Uma lei também é um discurso. O objetivo final, a causa final, a qual os céus se movimentam, o sol se põe, a lua é cheia, os ciclos da lua. Você pega um ciclo definido perfeitinho. São 28 dias. Tá? Não muda. Quem faz isso são os anjos, uma potência de anjos chamada virtudes. Se não me engano, são virtudes ou são as potestades, que cuidam de cada coisa existente. Cada coisa que existe possui um anjo para cuidar e gerenciar aquilo ali. Então você pega uma planta no seu jardim, tem um anjo cuidando dela, para que ela siga suas funções orgânicas e naturais. Isso é a visão tradicional da religião. Isso é a visão tradicional. Isso é a visão que Santo Alberto, Santo Agostinho, tem ali o livro de São Dionísio, o Areopagita, né?
que cuidou dessa questão, inclusive, das hierarquias angélicas, o São Tomás de Aquino, aqui o Santo Agostinho, aqui o Santo Delgarda. Todos eles acreditavam piamente nisso, porque isso é uma visão do próprio Gênesis. Isso está no próprio Gênesis. Se você não leu, leia e procure boas interpretações tradicionais. Mas continuando, tá? Então, lei não descreve nada. Lei só descreve as coisas. Quem determina o movimento dessas coisas é o próprio ente superior. Quando ele fala entes superiores, quem é? Deus e os anjos. Entende? E esses, então, por exemplo, você tem Marte, planeta vermelho, né? Com uma simbologia associada à guerra, à violência. Você tem um anjo com essas características. Não porque o Marte determinou que o anjo fosse assim, ao contrário. Entendeu? Porque os entes inferiores foram criados em função dos superiores. Então, o céu, os pássaros, os animais, a natureza humana, existem em função da existência divina, que determinou que as coisas fossem assim, e por serem assim, elas são ciclos. Se você pegar, por exemplo, pega o mapa das luas. Lua cheia, lua nova, crescente, minguante. Você pode pegar esse mapa até o fim do mundo. Isso já está determinado. Entendeu? Já está determinado quando vai ser a lua nova, a primeira lua nova de 2026, de 2027, 2028, 2030, 2040, 2050. Isso já está determinado, nada pode mudar isso, a não ser uma ação direta do próprio Deus. A gente vê isso na paixão, por exemplo. Tá? A paixão, você tá lá, Jesus Cristo morrendo na cruz, acontece um eclipse. Aquele eclipse não estava previsto para aquele dia. Mas foi uma ação de Deus para mostrar um sinal nos céus, para o mundo inteiro, de que o Filho de Deus, a luz de todas as luzes, estava morrendo. E como o sol é símbolo disso, o que é que Deus faz? Pega a lua e encobre o sol, em plena manhã. Cria um eclipse solar na manhã. Entendeu? Então é assim que funciona. A vida, a realidade, a natureza se comunica dessa forma. Tá? E eu digo, veja, não estou menosprezando os debates filosóficos, nem o livro de Santo Alberto, porque o de Santo Agostinho, quando eu falo que é uma discussão imbecil, tá? Eu não estou falando disso porque é lícito você investigar essas coisas filosoficamente. Mas a discussão do populacho é imbecil. Porque são coisas que você vê no seu dia a dia. Então, dá um outro exemplo fora do assunto. Ah, não, porque é muito carismático. Não, o álcool é problemático, é uma coisa ruim, então pare de beber a todo custo, etc. Filho, você vai na sua missa e um milagre de Deus acontece no álcool, no vinho. Se fosse uma coisa tão problemática, primeiro, isso não estaria na missa. Segundo, Deus não se faria presente nisso. Né? Mas olha só, o sujeito está falando uma coisa que todo dia ele vê o contrário e ele não consegue perceber. É esse tipo de declínio da inteligência que eu comento aqui no canal e que eu falo que é muito importante, quase que fundamental, tá? A gente aprender a burlar isso, aprender a lidar com isso, tá? Enfim, eu fiz esse texto para explicar isso aqui tudo e eu vou anunciar aqui para vocês. Primeiro, tem limite, tá? Então, se você ver esse texto aqui depois da data que eu determinei, provavelmente isso que eu falei, que eu anunciei, não vai estar mais valendo. Que é o seguinte, no meu perfil lá do Instagram, eu presto alguns serviços de astrologia para ajudar as pessoas nos seus dramas diários, nas suas dificuldades, nas suas decisões. Um deles é a astrologia horária, tem um destaque lá no meu Instagram, certo? E a partir de amanhã, até o dia 29, eu estarei fazendo uma promoção desse serviço, em que você pode ajudar e tomar várias decisões. Por exemplo, você está agora aqui no Enem, né? Ou vai fazer Enem esse ano. Qual tipo de profissão seria melhor para mim? Se você tiver duas opções. Ah, eu faço medicina ou faço engenharia? A gente consegue resolver esse dilema para você, te ajudar. Ah, meu relacionamento acabou, vai voltar, tem chance de voltar. O que eu preciso fazer para voltar? A gente consegue olhar também. Lembrando que essas previsões são como previsões de chuva. Então, às vezes, você abre o jornal às 6 horas da manhã falando que vai chover e está fazendo sol 10 horas. Acontece. Porque isso não depende só unicamente da análise que se faz do mapa, mas tem um monte de decisões de arbítrio humano, de dia a dia. Né? Quantas pessoas não conheceram seus parceiros do acaso? Bateu assim um na frente do outro do metrô, achou interessante, conversou ali durante a viagem, pegou os telefones, se conheceram, casaram, têm filhos. Tem muitas pessoas assim, muitas histórias dessas. Eu tenho uma história também que eu fiz uma dessas horárias, não eu, mas para um amigo meu. Eu estava com uma doença na perna, uma ferida crônica, com pus, não melhorava de maneira nenhuma. E foi um ano nessa luta com essa doença. Tomei vários tipos de antibiótico, até antibiótico natural,
Tudo que você imaginar que o pessoal mais velho fala, passa babosa, passa não sei o quê, tem uma pomada aqui, limpa com Dessane, faz isso, aquilo, outro. Fiz tudo, nada resolveu. Ano passado, quando eu me mudei para essa casa que eu estou agora, eu tava com a crise dessa perna, muito pus, muita sujeira, mesmo limpando, sempre ao longo do dia ficava ruim. Já estava afetando o meu sangue, podia dar sepse, né, que é uma infecção generalizada. A médica passou antibiótico, eu tomei, não melhorou. E eu peguei um vidrinho no azeite de Santa Filomena e coloquei, né, para fazer para poder fazer a devoção. Então, o azeite você pegava, passava num lugar que tivesse ruim, ferido, doente, ou ungia para uma decisão que você queria fazer, tomar, e rezava as orações. Eu fiz isso por 5 dias, 7 dias, eu acho, e ela curou. A perna fechou, nunca mais abriu. Claro, isso é o quê? Isso é uma intervenção da divindade, da atitude da providência divina. No momento, porque o meu destino, traçado tanto pela questão da astrologia quanto pelos médicos, era que eu estava com osteomielite, uma infecção séria no osso, que não é fácil de tratar, não tem assim uma cura, não existe cura, tá? E eu fiz uma devoção a um santo que me deu um milagre ali, que curou a perna. Então é claro, a astrologia horária não vai abranger esses eventos, nem eventos celestes, como alguma vez um sujeito perguntou, eu vou ficar santo? Não sei, isso é Deus. Deus que decide se você vai ser santo, um grande santo ou um pequeno santo, tá? Ou não santo, porque se ele vê que você está tomando decisões se afastando dele, é aquilo que Santo Afonso fala. O maior dos castigos que Deus pode nos dar é nos abandonar as nossas próprias forças. Então, se você está escolhendo fora de Deus o tempo todo, uma hora Deus vai falar, tudo bem, siga a sua vida. E no final dos tempos a gente se encontra. Pronto. É assim que funciona a reprovação divina. Não é que Deus manda a pessoa para lá. Deus vê que a pessoa não aceita mais a sua graça e abandona ela. Se porventura essa pessoa vai num retiro, encontra um religioso e fala, caramba, esqueci Deus esse tempo todo. E ela se volta, e Deus volta para ela de braços abertos. É a parábola do filho pródigo, não é? Então é assim que funciona. Então, no meu perfil, lá no Instagram, vou colocar aqui, eu estarei fazendo essa promoção. Então, vai ser uma promoção em que, por exemplo, você comprar um valor de um horário, você vai ganhar outro. E a cada 100 reais você ganha mais um. Então, é muito útil. Você pode usar ao longo do ano inteiro, tá? Não tem um limite para você usar esse serviço. Então, se daqui a 2 anos ainda tiver alguma válida, Yuri, eu ainda tenho uma horária válida aqui, quero usar para tomar uma decisão. Você pode usar sem problema nenhum, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que eu tenha elucidado um pouco o coisa. Só um adendo também. Não citei nenhum dos canais aqui que eu critiquei, por exemplo. Canção nova, outro texto lá, não sei o que, para denegrir e nem difamar nem nada disso. Só estou mostrando um problema. O pessoal está dizendo uma coisa e os santos da igreja estão falando outra completamente diferente. E muitas vezes, por ignorância e por necessidade de querer ensinar as pessoas sem saber, tá? As pessoas acabam errando. E esse erro vira uma confusão generalizada, que é a que eu falei que está acontecendo agora no Ocidente. Ou seja, todo mundo acha que a sua liberdade é capaz de criar elementos da vida. E não é assim que funciona. Existe uma realidade criada, feita, pronta, dada para nós, e nossas decisões estão circunstancializadas com base nas nossas condições pessoais. Tá? Então é isso. Abração para vocês. Um aviso. Não esquece de deixar o like, de compartilhar. Se tiver dúvidas, pode comentar. Eu vou tentar respondê-las da melhor maneira possível. Tá? E compartilhe com seus amigos, seus familiares, etc. É isso. Abração para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.